Pessoal, vamos à aula agora a respeito de caracteres, strings e expressões regulares. Né? Eu encaixo essa aula dentro da programação orientada a objeto, apesar de novamente não ser um tema de orientação a objetos, é um tema bastante geral, só que como sobra um pouquinho de tempo, novamente, na disciplina, eu acabo encaixando algumas coisas que eu considero importantes e coisas que são úteis para a gente fazer programas um pouco mais profissionais, como interface gráfica, multithread, né, programar com várias linhas de execução ao mesmo tempo, e caracteres, strings, expressões regulares é uma delas. Tá? Na verdade, essa é uma das aulas que eu mais gosto de dar, de caracteres, strings, manipulação de strings em geral. Bem mexido com isso desde o terceiro semestre da graduação, vindo iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, etc., porque sempre trabalhando na linha ou de extração de informação de texto ou de aprendizado de máquina em cima de textos, e a manipulação de string acaba sendo constante nessa área. Fatos esses à parte, a importância também se dá do aprendizado de manipulação de strings, porque grande parte das informações que a gente manipula de maneira digital, elas estão no formato de strings. Então, e-mails, postagens nas redes sociais, notícias, conteúdos de livros, conteúdos de artigos científicos, os próprios campos que vocês preenchem no formulário, então que tem que digitar um CEP, o nome, o endereço. Então, sempre, na grande maioria das vezes, você está trabalhando ou está tendo que manipular as strings dentro dos programas. Então, muito provavelmente, na vida profissional de vocês terão que manipular strings também. Então, o objetivo da aula de hoje é ensinar não só como manipular strings no Java, né, porque tem alguns métodos que vão diferir de linguagem para linguagem, mas ter a noção do que é possível fazer com essas strings, tá? E aí você só precisa procurar como que é o método start with na outra linguagem, como que é o método split na outra linguagem, como se mudar, né? O split acho que não muda muito. Quando que é o trim numa linguagem, como que ele é em outra linguagem, por exemplo, no Python é strip, no Java, mas a função sempre vai ser a mesma. Então, em termos de funcionalidade, não muda muita coisa. Em termos de nomes de métodos, vai mudar. E no final da aula, eu passo um negócio chamado expressões regulares, que é uma das formas mais simples e mais potentes que a gente tem para encontrar informações string ou para fazer casamentos em string. Por exemplo, quero saber se essa string ela casa com um formato de CEP, casa com um formato de telefone, ou quero encontrar dentro de um texto, quero encontrar uma informação de data ali dentro. Como que eu faço isso de maneira muito simples, inclusive com uma linha de código, em vez de eu ter que ficar fazendo vários fors, vários ifs e etc. Tá? Mas nós vamos começar aqui então com a classe mais básica que nós estamos acostumados a trabalhar, que é a classe de string no Java. Só caracterizando, né? String, uma sequência de caracteres. Tá? O Java ele usa essa tabelinha de Unicode, tá? A forma de manipular os caracteres dentro do Java é o formato Unicode. Então, vou colocar. Deixa eu copiar isso daqui para cá, para ficar na mesma área de trabalho, porque eu vou precisar depois disso daqui. Se você digitar tabela, Unicode no Google, vão aparecer algumas tabelinhas. Eu gosto particularmente dessa tabelinha aqui. Tá? Então existem várias tabelas, vamos dizer assim. O que seriam essas tabelas? Tá? Que todo caractere internamente ele é armazenado por um valor numérico. Tá? Então tem um 0 é um caractere, o 13 é outro caractere, o 25 é outro caractere, enfim. E dependendo do tipo, que seria a tabela de codificação, né? Eu codifico um caractere para um valor inteiro. Tá? Ou dependendo da forma como você está exibindo, pode ser hexadecimal, enfim, mas vai ter um valor numérico para representar, um valor numérico inteiro para representar aquele caractere. E aí tem vários tipos de tabela, tem tabela ISO, tem as UTFs, tem vários tipos de codificação, tá? Então, deixa eu procurar aqui codificações, caracteres. Inclusive, peço para quando submeter o trabalho para mim, por favor, utilize a codificação UTF-8, tá? Então, tá aqui as várias
codificações, essa ISO 8859-1 é uma das mais conhecidas, além do TF, porque ela é utilizada no Windows, tá? E percebam que tem caracteres, e tem o Unicode. Nossa, tem até esse Brasasca aqui eu até desconhecia, mas enfim, tá? Ela foi usada na década de 80. E o que a gente usa bastante é essa tabelinha Unicode aqui, que vamos dizer, hoje em dia é um formato mais universal, independente de linguagem. O Linux utiliza muito isso, o Java também faz uso desse tipo de caractere. Então, e mais utilizado hoje em dia na web também, tá? Então é muito... E tomar cuidado, né, que às vezes você faz uma página web com codificação ISO 8859, aí se eu estou abrindo no Linux, por exemplo, você não especificou qual que é o tipo de codificação na página, como o metadado da página, aí vai vir com os caracterezinhos todos zoadinhos, tá? Se você não especificar nada, se eu não me engano, por padrão ele já está pegando, ele pega o TF8, então a portabilidade entre plataformas acaba sendo um pouquinho maior, se eu não estou falando besteira. Bom, mas enfim, dessa tabelinha Unicode aqui, tá? Perceba que vários caracteres aqui, quero que eu passo o nome, o mouse em cima dele, perdão, tá? Tem a codificação aqui hexadecimal e tem a codificação aqui decimal, tá? Que é o 65, desculpa, tem a codificação da tabela em Unicode, né? Ele está na posição 41 da tabela Unicode. E o valor decimal, o valor inteiro desse caractere é 65. E aí se você pegar a sequência, né, passar o mouse no próximo, é o 66, o próximo é o 67, 68 e assim por diante. Tá? Então basicamente os caracteres no Java, eles são armazenados aqui considerando esses valores inteiros. A gente vai ver que até se eu utilizar o char e o int é uma coisa muito tênue, vamos dizer assim. Se eu mandar imprimir um inteiro, ou tentar concatenar um inteiro com uma string, já vai, desculpa, se eu atribuir um inteiro a um caractere, ele já vira o caractere correspondente inteiro. Eu posso pegar o char e atribuir para o inteiro, que ele já vai armazenar o inteiro do caractere. É uma coisa bem flexível assim. Básico, tem gente que quiser até usar o char para armazenar inteiro, enfim, o inteiro para armazenar char, pode alternar entre os dois, né? Mas toda a base vai ser isso, e essa base aqui vai ser utilizada principalmente na hora que a gente for fazer a comparação de caracteres, porque na hora de comparar os caracteres, Java vai comparando o valor inteiro por inteiro de cada caractere de uma string e da outra string. Então, o valor inteiro do primeiro caractere da primeira string com o valor inteiro do primeiro caractere da segunda string, segundo caractere da primeira, segundo caractere da segunda, e assim por diante. Se der uma diferença de comparação, ele já vai saber que essas strings são diferentes. Então, inclusive, esse é o fato em que dá a diferença de eu comparar, por exemplo, abacate se escrever com A maiúsculo e se eu escrever com A minúsculo, porque só nessa primeira comparação de A com A, os valores inteiros dos dois, eles são diferentes. Então, já vai considerar como sendo uma string diferente. Tá? Então, voltando para cá. Aqui, ó, a representação, inclusive eu posso fazer uma atribuição, ó, lembra que o caractere no Java é o A, ó, eu distribuir diretamente um caractere a um int, tá? Uma variável do tipo int. E aqui eu estou imprimindo, ó, tarará, bonitinho, valor car1, 97, valor do caractere 2, 10. Tá? Se a gente conferir lá na tabelinha Unicode, ó, esse A minúsculo, se eu passar o mouse em cima dele, é 97. Tá? Se eu procurar aqui em torno do 10, decimal 16, 13, 10. Esse cara aqui que não dá pra ver muito bem o que está escrito em qualquer representação, que esses caracteres, vamos dizer assim, que não aparecem na tela, que é o barra N. Tá? Bom, então, dado isso, tá? Eu posso fazer o contrário também, ó, atribuir um 51 ao valor de um caractere, mas aqui ele está imprimindo 3, tá? Se a gente pegar o 3 aqui, ó, o Unicode dele é 51 também. Tá? Então, tanto se eu atribuir o caractere 3 a uma variável do tipo caractere,
quanto se eu atribuir um valor inteiro a uma variável do tipo caractere, no final das contas, ele vai virar um caractere. Tá? Bom, começando com a string, né? Então, essa string ela pode armazenar qualquer tipo de caractere, seja ele dígitos, sejam caracteres especiais, caracteres alfabéticos. Tá? E a string, a gente já viu que no Java ela vem da classe string. Tá? E para eu definir um literal de string, ou seja, para eu definir um valor de string, tá? No Java especificamente, ela tem que vir entre aspas. Tá? Nas linguagens mais moderninhas, vamos assim dizer, já está dando a possibilidade de você usar ou aspas duplas, tá? Aspas duplas no caso, ou aspas simples. Tá? Aspas simples ela facilita que você não precisa digitar o shift, tá? Então, só bater aspas simples já sai, enquanto aspas duplas você tem que segurar o shift, então tem essa facilidade. Mas por enquanto no Java, só aspas simples significam um único caractere, para informar um único caractere, e aspas duplas, a sequência de caracteres, ou literal de string, como é chamado. Tá? Bom, então a classe string aqui ela tem diferentes construtores, tá? Ela é um objeto, só que lembrando que ao mesmo tempo que ela é um objeto, ela é um tipo wrapper. Lembra dos wrapper que tem aquelas facilidades? Então se eu tenho um integer, eu não preciso colocar new integer e etc. Eu só coloco o integer, o nome do campo, igual ao valor do campo, que é aquela classe especial que parece que é um objeto, mas não é objeto. Tem comportamento de objeto, mas por fim, quando a gente faz a passagem por argumento de função, ela acaba sendo um tipo por valor, não um tipo por referência. Tá? Tipo primitivo, não tipo por referência. Tá? Então, só para mostrar para vocês, eu vou começar um... Opa, não é aqui não. Esse é um projeto aqui da aula 13. Então a gente já está acostumado, por exemplo, string aula igual programação orientada a objeto. Então tem essa facilidade por ser do tipo wrapper, posso fazer uma atribuição direta que ela já vai criar o objeto para mim. Ou se eu quiser, do modo tradicional, posso colocar aqui ó, string aula 2 igual new string, assim como a gente tinha com os wrappers lá também, sistemas operacionais. Tá? Mas além dessas duas possibilidades, né, se a gente pegar a documentação, cadê você? Da classe string, tá? Até ele mostra uma opção aqui, ó, char data. Eu posso passar um array de caracteres para string, que ele já cria a stringzinha, ó, que é equivalente a essa parte aqui, mas a gente pegar só a parte dos construtores, tá? Eu posso passar um array de bytes, inclusive, eu posso informar qual que é o char set. Esse objeto char set ele vai ter aquele tipo de codificação, se é o TF8, TF16, TF32 que tem, se é ISO, enfim, se é o Brazas, que provavelmente não deve ter, mas a ideia é essa, tá? Enfim, tem caractere, eu posso passar um vetor de caractere, explicar só qual que é o caractere inicial, e a partir desse caractere inicial, quantos caracteres eu quero para frente, tá? Aqui o exemplo com vetor de caractere, o exemplo passando a própria string. Tem essas duas classes aqui, string buffer, string builder, que a gente vai ver para frente. Ou seja, tem bastante método aqui para brincar, para construir objeto. Caso você tenha alguma necessidade especial diferente, você pode utilizar ou procurar por um desses métodos aí na documentação padrão do Java. Por enquanto, a gente vai só ter essa construção padrão de string, estou mostrando as possibilidades, mas essa mais basiquinha aqui para a gente manipular essas strings aqui na aula. Tá? Dado que eu sei construir string, daí aqui eu coloquei alguns exemplinhos para vocês, né? A gente tem alguns métodos aí, tá? Que a gente já conhece. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual que é o tamanho da string, eu posso utilizar o método length,
da string. Tá? Se eu quiser saber qual que é o caractere, aula charete, na posição 2 eu tenho o método charete, e ainda eu tenho a possibilidade, ó, de gerar um array de char, chamar de char igual aula, e tem esse toCharArray, que ele vai gerar um array de caracteres para mim, tá? Então, char.toCharArray, ó, um array de caracteres. Aí eu posso percorrer esse array de caracteres, imprimindo caractere por caractere na tela, tá? Então, eu vou colocar aqui. Opa. Aí dá um salt com um espacinho na frente, vai ser o ch mais um espaço. E agora eu vou imprimir esse cara. Então o tamanho da string é 30, né? Se a gente contar 30 caracteres. Na posição 2, então 0, 1, 2 é o O. Tá? E aqui retornei um array de caracteres e estou imprimindo caractere por caractere com um espacinho na tela. Bom, isso algumas informações básicas para eu recuperar caracteres da string, né? Inclusive, eu tenho um método alternativo para fazer isso daqui. Se eu quiser, eu posso fazer o mesmo procedimento com o for. Igual a 0 e menor que aula.length. E mais, dá um salt. Posso pegar aula, char@i. Tá? E é o mesmo resultado que eu posso pegando caractere por caractere ou retornar o vetor de caracteres e pegando posição por posição também. Tá? Bom, dado isso, o que eu tenho para comparar, começando com algumas operações aqui, que é para comparar as strings. Tá? As strings, elas são comparadas por ordem lexicográfica, tá? Mas perceba que a ordem lexicográfica ela também vai levar em conta aquela tabela de inteiros Unicode. Tá? Por que então tem que levar em consideração os dois? Bom, ordem lexicográfica porque naturalmente na tabela de Unicode, tá? Ou de codificação, o B vem depois do A, o C vem depois do B. Então esta ordem aqui já é a ordem lexicográfica. Tá? Só que, por exemplo, o A, tecnicamente, ele tem que aparecer antes do B, tá? Se a gente pegar a codificação de caractere, o valor inteiro do A é 97, enquanto do B maiúsculo é 66. Então o A ele só vai ser menor lexicograficamente falando, em termos de computação, que o B minúsculo, não que o B maiúsculo. Tá? Então tem que levar esta consideração na hora de considerar essa ordem lexicográfica. Então se eu tiver uma palavra que começa com B maiúsculo, uma começa com B minúsculo, a hora que eu ordenar, essa palavra com B maiúsculo vem antes da palavra com B minúsculo. Tá? Então vamos levar em consideração isso, tá? Ou não assustar quando isto acontecer. Tá? Então, portanto, a string hello, tá? Se ela for comparada com a string hello, uma que o resultado vai ser falso. E outra que se eu mandar ordenar, ó, o H, ou desculpa, o E maiúsculo, ele vem na frente, o E é antes, eu tenho um valor inteiro menor que o E minúsculo. Então esse hello todo maiúsculo vai aparecer antes, tá? Ou vai ser lexicograficamente menor que o hello com parte da sua escrita em minúsculo. Tá? E para comparar esses métodos, né, a gente tem o equals, que é o basicão, né, se é só igual ou diferente, ou como a gente viu, a gente pode utilizar também o método compareTo, tá? Que vai ser 0 se essas strings forem iguais, vai retornar um valor negativo se a string que invocou for lexicograficamente menor, e um valor positivo se a string que invocou for lexicograficamente maior. Então vamos conferir aqui. No lugar agora disso, eu vou ter string fruta 1 é igual a abacate, string fruta 2 igual a abacate, string
Fruta não, né? Fruta 3 igual a abacate. E agora, tá? Eu vou fazer algumas comparações aqui, por isso eu vou utilizar o operador ternário para facilitar. Eu vou colocar fruta 1, ou melhor, nem precisa, né? Vou colocar direto aqui. Fruta 1 equals fruta 2, fruta 1 equals fruta 3. Obviamente que o 2 e o 3 é o mesmo conteúdo, tá? Só pra gente ver aqui o resultado. Então, deu fruta 1 equals... Ah, é que eu tô colocando via... Ah, não, são diferentes mesmo. Abacate. A deu true e a outra deu false, até porque o meu código pega essas duas e coloca na mesma variável. Não se esqueçam disso, o abacate, as duas escritas com a mesma codificação. Tá? Mas se por acaso eu quiser fazer o fruta 1 ser igual ao fruta 3, eu tenho algumas opções. Tá? Lembrando que se eu usar esse método aqui, né, por exemplo, fruta 3 to lowercase, ele pega todos os caracteres de uma string, tá, e jogam para a caixa baixa. Então deixa eu até colocar um E maiúsculo aqui. To lowercase é para a caixa baixa. Então esse meu abacate fica tudo minúsculo. Então, para eu garantir que não vai ter muita divergência na comparação, eu posso pegar o fruta 1, jogar ela para a caixa baixa, lembrando que esse to lowercase, ele retorna uma string, que é a mesma string com a caixa baixa. Então esse to lowercase, ele é uma string, tá? Vai ter um retorno de uma string. Com esse retorno da string, eu vou comparar com a fruta 3, mas com a caixa baixa dela também. Então to uppercase não. Lower, acho que não é lower, é lowercase. Tá? Então agora nessa última comparação que a gente fez, eu joguei as duas para a caixa baixa e comparei as duas. Tá? Mas também tem a opção de um método equals aqui, ó, que é o equals ignore case, tá? Ou seja, igualdade ignorando as casas, as caixas, tá? Então, internamente ele já vai fazer essa padronização de caixa. Não lembro se ele joga tudo para minúsculo, tudo para maiúsculo, enfim, mas não importa, tá? Mas ele vai padronizar a caixa das duas strings e vai fazer a comparação com as caixas, vamos dizer assim, adequadas, tá? Vamos seguindo o mesmo padrão. Então, fruta 1 equals ignore 3, fruta 3 também vai dar true pra gente, tá? Então a gente tem essa comparação com o equals ou equals ignore case, que é para verificar se as duas strings são iguais, tá? A gente já tinha utilizado em algum momento, em algum exercício, o to lowercase. E qual que é o resultado do to lowercase? Vamos ver aqui. Falei para vocês que ele vai retornar um valor negativo se a string que invocou é lexicograficamente menor, que é string que a string está sendo passada como argumento, 0 se elas são iguais, e um valor positivo se a string que invocou é lexicograficamente maior que a outra string, tá? Então vou agora, em vez do equals, vou utilizar o compare to, vai ser o fruta 1 e o fruta 1 com fruta 3. Tá? Então, no primeiro caso, eu tenho 0, ó, as duas são iguais. Tá? E no segundo caso, eu tenho um valor 32. Tá? Mas é um valor positivo, ou seja, a string que invocou é lexicograficamente maior que essa outra string aqui. Tá? Beleza. Tá? Segundo aquela tabelinha, o A maiúsculo vem antes do A minúsculo. Ok, então tá valendo, tá dentro do que a gente tinha falado. Mas esse valor 32 aqui, o que significa esse valor? Tá? Bom, esse valor 32, se a gente reparar, ó, o A minúsculo é 97
o A maiúsculo é 65, a diferença entre eles dá exatamente 32, tá? Então, na hora de comparar as strings, ele vai pegando caractere a caractere, tá? E vai vendo se a diferença entre eles. Se é zero, né? Pega o valor inteiro de um caractere, o valor inteiro de outro. Se é zero, são iguais. Só que nesse caso aqui deu um valor diferente de zero. Se deu um valor diferente de zero, ele já sabe que as strings são diferentes e retorna o valor da diferença, bem no caractere que deu a diferença. Tá? Então, por isso que está dando 32, porque a hora que ele pegou o caractere A minúsculo menos o A maiúsculo, né? Primeiro de uma string, segundo de uma outra string, aí ele deu a diferença. Se por acaso eu começar igual, tá? E a diferença só dá no segundo caractere, ó, vamos rodar agora, deu a diferença de menos 1, tá? O B, ele vem 1 antes do A, então se eu pegar o valor inteiro do B, ele tem uma unidade melhor que o valor inteiro do C. Então agora, lexicograficamente falando, essa string é menor que essa string, isso ele mostrou a diferença de menos 1 no caractere que deu a diferença aqui, que seria esse segundo caractere aqui, ok? Tranquilo. O compare to. Tem também o compare to ignore case. Tá? Se eu colocar aqui, ó, vou voltar para o abacate. Só que se eu colocar compare to, vou colocar aqui o pontinho para vocês verem. Ó, compare to, tem o ignore case também. Nesse caso, ambas deram 0. Tá? Então ele já faz a padronização de caixa e vai fazendo aquela diferença de caracteres. Aí, no caso, se tiver alguma diferença, ele é a diferença de menos 2, que foi justamente do C para o A aqui. Ok? Aqui tem uns exemplos. O contains, né? A gente já tinha usado no exercício, vocês usaram no trabalho. Mas, enfim, cadê você? Vamos lá, se eu colocar fruta1 ponto fruta1 contains uma string, né? Vou colocar ACA, esse substring aí ela pode aparecer em qualquer parte da string, ele vai retornar verdadeiro, tá? Se eu colocar AVA, vai retornar falso, porque a sequência AVA não acontece em nenhuma parte da string. Tá? Então, esse é o contains. Se aquela string que eu estou passando aqui como argumento ocorre em algum momento ou está contida, tá? Dentro dessa string zona maior. Então, estou perguntando, né? Fruta1, ela contém essa substring? Se contiver, vai retornar true, senão vai retornar falso. Tá? De maneira semelhante, vou mostrar isso mais pra frente, mas já aproveitando em embalo, se eu falar assim, ó, eu quero saber se ao invés de aparecer no meio, no final, no fim, eu quero saber só se ela começa, se essa minha string fruta1, ela começa com alguma string, uma determinada string. Então eu vou verificar se o fruta1, ele starts with, começa com a string que eu vou passar como argumento. Tá? Então eu vou fazer dois starts with, e eu vou colocar ABA. Tá? Então, na primeira, ele não começa com a CA, tá? A CA ocorre no meio, mas não ocorre no começo, tá? E o ABA ocorre no começo, aí ele retornou true para mim. E da mesma forma que eu tenho o starts with, eu tenho o ends with. Quero saber se essa string ela está no final, ou essa substring aqui do método, ela está no final da string que está invocando. Tá? Então a fruta1 ela termina com a string que eu passar. Aí eu vou colocar, vou manter o ACA aqui eu vou trocar para o ATI. Tá? De cima não termina, a fruta1 não termina com ACA, mas a fruta1 termina com ATE. Alguns métodos aí de comparação de contido no começo, contido em qualquer parte, contido no final. Já estava até perto. Localizando caracteres em uma string. Tá? Uma das maneiras que a gente tem é utilizar o método indexOf. Tá? Então, por exemplo, eu quero não só saber se uma string está contida dentro de outra, mas eu quero saber qual parte da string
tá, que eu estou fazendo essa pesquisa, aquela substring aparece. Então vamos sofisticar um pouco mais essas nossas escritas aqui. Ao invés de frutas agora, string disciplina vai ser igual a programação orientada a objetos, tá? E eu quero saber se esta minha disciplina em questão, tá? Se ela tem a palavra orientada para objetos, por exemplo, e onde que começa esse objeto, tá? Então eu vou ter o índice D, tá? Aí eu vou pedir, retorna para mim o índice D objetos. Aí vamos ver o que ele vai retornar para mim, apesar de eu ter feito um exemplo não muito bom, tá? Ele retornou 24, tá? Coincidência. Então vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, onde começa o primeiro caractere, ou seja, na 24ª posição aqui da minha stringzona que eu estou fazendo a busca. Tá? Então esse é o índice da onde começa essa string aqui. Tá? Se por acaso eu procurar por objetos, tá? Que essa string substring não está contida dentro da outra stringzona, o valor de retorno é -1. Tá? Então -1 significa que não está contido. De 0 para frente ele vai retornar o índice da onde começa essa string aqui da onde eu estou procurando. Então esse é o método indexOf. Coloquei alguns exemplinhos aqui para vocês. Tá? E dentro de uma string eu posso ter várias ocorrências de uma determinada substring. Tá? Então esse indexOf ele retorna a primeira ocorrência. Então, por exemplo, vamos ver sequências. Será que eu tenho uma sequência de caracteres que aparece aqui? Com este exemplo não, né? Então vamos pegar aqui Araraquara. Tá, então se eu colocar aqui ARA, ele vai retornar o 2. Lembrando que aqui eu não estou considerando a diferença de caixa. Tá? Eu não padronizei essa string. Se eu quisesse aqui, ó, não tem um indexOf e ignore case, então teria que colocar um to lowercase indexOf ARA. Agora aparece no 0, né? ARA. E aí se eu quiser o último índice desta ocorrência, não mais o primeiro, tá? Ele colocou no 7, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Onde começa aqui na 7ª posição do último índice. Eu quero os intermediários, tá? Aí a gente vai ter que fazer uso desta método aí do indexOf com o método de podar uma string para eliminando partes dessa string, sempre pegando o restante da string e fazendo a busca que nós já vamos ver a seguir. Tá? Aqui o indexOf. E para retornar uma substring, tá? Para cortar uma parte de uma string, enfim, a gente tem o método substring, tá? Que a gente está usando essa nomenclatura substring, uma string menorzinha dentro de uma string maior zona. Tá? Esse substring aqui ele tem dois métodos sobrecarregados. Tá? O primeiro deles, agora deixa eu voltar para a minha string anterior. O primeiro deles, tá? Substring. Ele permite apenas passar o índice inicial, ou seja, vai dali para frente. Então, se eu colocar 5, tá? Colocou no amação orientada a objeto. Então, vamos ver, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a partir desse cara aqui para frente, tá? Ou do quinto caractere, ó, tá? Então, o caractere no 0, no 1, no 2, no 3, no 4. O A é o quinto caractere, o sexto caractere, né? Mas o caractere de índice 5. Tá? Então, a partir dele para frente, tá? Vai ser retornado por esse método substring. Então, informa o caractere inicial e vai dali até o final da string. E existe a possibilidade de informar um caractere inicial e a posição final. Tá? Então, seria a posição inicial e a posição final. Então, vamos ver aqui, ó.
0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então começaria aqui no 1, seria no 5, que é o A, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, que seria o O. Mas perceba que o O ele não saiu aqui. Tá? Então esse último índice aqui ele é não inclusivo. Tá? Vai até 1 antes desse índice, não entra esse índice. Tá? Então seria de 5 a 9. Tá? Se é o maior igual a 5 e menor que 10, por exemplo. Ok? Então, tomar cuidado que ele é não inclusivo, esse último índice, nessa opção de string com dois valores aqui. Bom, para concatenar string, né, a gente está acostumado a utilizar esse símbolo do mais, ok? Se por acaso vocês quiserem, pode-se utilizar o método concat para concatenar string. Tá? Então, se eu colocar aqui uma string disciplina 2 igual sistemas operacionais, vou colocar só um barra n aqui. E colocar disciplina.concat disciplina 2. Vai sair as duas disciplinas aqui na telinha também. Então, o mais também, né? Ele vai ter o mesmo efeito aqui do concat nesse caso das strings, tá? Programação orientada a objetos e sistemas operacionais. Bom, outro método bastante útil aqui nas strings, tá, é o replace. Tá? Tomar cuidado com este replace. Tá? A gente vai ter mais noção do estrago que a gente pode fazer com esse replace na hora que a gente for ver expressões regulares, mas ele é um método de string. Então, que é o replace? Tá? Eu posso substituir uma sequência de caracteres por outra sequência de caracteres. Tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar ponto replace, tá? Perceba que existem duas possibilidades de replace, uma que eu só informo o caractere por outro caractere, ou outra esse char sequence. Tá? Se a gente for ver a string, ela é um char sequence, ela é uma sequência de caracteres na hierarquia do Java. Tá? Mas tomar cuidado que a hora que a gente está nesse replace all e replace first, tá? Ele está indicando, apesar de ser uma string que ele vai receber aqui, mas perceba que ele está usando esse regex, esse nome regex, tá? Que vem de regular expression. Então ele vai receber, a string que ele vai receber aí, ela é uma expressão regular, tá? E como expressão regular, a gente vai ver, a gente tem uma capacidade muito fácil de generalização, mas a capacidade de estrago também é grande se a gente não souber usar de maneira correta. Então vamos começar por esse replace. Tá? Esse replace, então eu posso passar um caractere, uma sequência de caracteres. Então, por exemplo, eu quero pegar o A, poder ser o caractere, e substituir por E. Opa! Faltou um parênteses. Tá, então, programação orientada a objetos, porque eu removi o replace todos os A's, né? Sobrescrevi ou substituir, replace, né? No inglês substituir todos os A's por E. Tá? E detalhe, tá? A hora que vocês verem o replace aqui, ele gera uma nova string, ele tem um retorno com uma nova string com essa string modificada, tá? Então não pense vocês que a hora que eu dei esse replace aqui, eu modifiquei a minha string original, tanto é que se eu der um saltzinho aqui embaixo e colocar disciplina, tá? A minha string original se mantém. Então se eu faço uma alteração e quero manter o efeito dessa alteração, né? Eu teria aqui, por exemplo, pegar o disciplina é igual a disciplina ponto, já tinha lá, né? Ponto replace. Agora sim,
colocar a disciplina, ele se manteve porque eu retornei uma string modificada e armazenei no lugar da própria string original. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, muitas vezes, né, você tem salvou um arquivo lá com vírgula, por exemplo. Tá? Então, nas casas decimais. Aí você chegou lá, falou, era 0,21, ponto e vírgula 0,22, ponto e vírgula 0,23, ponto e vírgula 0,24. Aí você vai passar para um sistema que exige uma entrada em inglês, né? Então preciso substituir essa vírgula por ponto, que é o separador de casa decimal. Eu posso simplesmente chegar agora só trocando caractere, né? Pode ser da outra forma também, mas só para a gente variar. Tá. Opa, trocar a vírgula por ponto, né? O animal. E aí eu tenho, no lugar da vírgula, o ponto. E aí eu posso passar para um sistema cuja separação é em inglês, enfim, fazer leitura, parsing e etc. Bom, por que eu falei para tomar cuidado com replace all? Tá, se eu pegar esse mesmo exemplo, no lugar da aspas, eu posso usar o caractere, né? Só para a gente ver. Tá? Aí vamos supor que agora eu tenho com ponto. E no mesmo replace eu vou trocar ponto por vírgula. Tá, legal, bonitinho. Só que aqui existe aquela opção que eu falei pra vocês do replace all ou replace first. Eu só quero substituir a primeira ocorrência também e tal. Mas enfim, no replace first vai ter esse regex também. Esse é o lugar do replace, por acaso eu confundi, coloquei replace all, aí coloquei ponto por vírgula. Tá? Eu vou colocar essa expressão aqui. Então, ou seja, só coloquei o allzinho na frente. E perceba que agora usou todo o meu código, tá? Porque dentro de expressões regulares, ponto significa qualquer coisa. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com expressão regular, ponto é qualquer coisa. Tá? Então, eu estou substituindo qualquer coisa pode ser número, pode ser o próprio ponto, pode ser ponto e vírgula, etc., por vírgula. Tá? Então, se eu quiser só substituir o ponto por vírgula na expressão regular, eu tenho que colocar um barra ponto, porque o barra vai virar uma barra só, né? E para ficar barra ponto ao invés do ponto. Né? Então, agora eu já corrijo isso daqui. Então, tomar cuidado quando for utilizar o replace all. Mas a gente já vai ver a expressão regular no final da disciplina, vai fazer um pouquinho mais sentido esse replace all, ok? Bom, aí a gente tem o to lowercase e to uppercase, que nós já tínhamos visto, tá? To uppercase, tudo para cima, todas as caixas para cima. To lowercase, todas as caixas para baixo. A gente não tinha visto o trim, que é a função do trim, tá? Muitas vezes quando o usuário está digitando no formulário algum tipo de informação, né? Então, por exemplo, digite seu nome. Eu vou colocar o nome lá. Aí pode ser que na hora de digitar o nome ele bateu um pontinho inicial aqui, ou deu um deu um espaço no começo, aí digitou o nome, deu um espaço no final, tal. E aí perceba que se tem esse espaço é caractere, tá? Ele tem o número dele, não me lembro se é 10 agora, enfim, mas ele tem o valorzinho dele. E aí, se por acaso eu colocar aqui um salt, né, nome.equals, e aí eu colocar esse nome aqui, tá, vai dar false, porque a hora que ele pegar esse primeiro caractere de espaço aqui, já vai dar erro. Tá? Então, como existe o método trim, tá aqui o trim, ele elimina esses caracteres de espaço no final. Outros caracteres não visíveis, como /n, por exemplo, tá? Se estiver no começo ou no final de string, ele já elimina também. Então, só colocar aqui pra gente ver, ó, colocar um salt nome e um salt nome.trim.
tá? Perceba que no de baixo, onde tem o trim, tá? Lembrando, o trim não altera a própria string, ele também vai retornar uma nova string, ó. Então fique atento sempre para o retorno do método. Sempre que retornar uma string, significa que ele não modifica a string atual, ele vai retornar uma nova string, tá? Mas o trim, enfim, ó, não tenho caractere aqui na frente, ó, nesse de cima eu já tenho aqueles dois pontinhos também, então ficou lisinho, sem caracteres de espaçamento no começo, sem caracteres de espaçamento no final da minha string. Então, é importante, antes de você gravar essa informação no BD, você utilizar, ou até se for fazer algum tipo de comparação com a string, né, de você limpar essa string, tipo, comparar estado, alguma coisa assim, porque o usuário pode escapar uns espacinhos ali na frente, você não pode garantir que ele não vai fazer isso, tá? Então, tem mais aqui, não, tem mais coisas ainda. Se a gente quiser converter, né, tipos primitivo por referência, né, em strings, normalmente a gente vai ter um método valueOf, tá? Então tem vários métodos das classes ROP, inclusive que tem esse valueOf, que recebem, tá, um tipo aqui, vai retornar a string daquele tipo. Então, por exemplo, se eu tenho um número, né, e eu quero converter esse número em string, str no 1, por exemplo, eu posso chamar na classe string, tá? Vai ter um método static, que é o value. Perceba que ele recebe tanto objetos quanto tipos primitivos, ou ainda array de caractere, tá? Enfim, no caso aqui a gente tem um inteiro, né, do num1. Tá? Eu só vou rodar para a gente ver que deu certo. Salt. Opa. str num. Tá aqui o 50, tá? Se eu colocar só o no 1 aqui, também vai funcionar, tá? Mas vamos supor, né, que a gente queira converter porque ele já está fazendo essa conversão implícita, né? Recebeu um inteiro, alguma coisa, ele já faz essa conversão. Detalhe, nesse valueOf, string.valueOf, perceba que tem um método aqui que ele chama o objeto. Ele posso passar um objeto, ele converte esse objeto em string. Como? Ele vai chamar o método toString da string. Então, se você não tiver implementado, ele vai aparecer ou vai retornar aquela mesma coisa meio feinha que o Java retorna por padrão para a gente, quando a gente pega o objeto e coloca no Salt. Se você implementar, ele vai retornar aquilo que você implementou. Tá? Ou outra forma que você tem de converter string também é só fazer isso daqui, né? Pega um valor inteiro, obviamente que o valor inteiro não dá, e concatena com uma string vazia, tá? Ele vai pegar o inteiro, vai converter para o tipo de maior, que é string, então vai ficar uma string 50 mais uma string vazia, e string 50 como resultado. Tá? Então, esse é o conversão do tipo por referência, tá? Bom, então com isso a gente mata essa primeira parte de strings, tá? A gente vai ver uma outra classe de caractere, que é a string builder, tá? Extremamente útil quando eu tenho que fazer muitas edições ou concatenações de string, a gente vai ver o porquê. E depois nós vamos ver caracteres, tokenização, ou seja, como que eu splito, eu ia falar como que eu quebro essa string em partes, e depois as expressões regulares. Então, até o próximo vídeo.